esse domingo. E o nome da palavra é edificados e não amontoados. O nome da palavra é edificados e não amontoados. Para a glória do Senhor. Então, eu vou começar orando e depois eu vou entrar na palavra, explicando, lendo. Já deixei aberto aí em João 6. Eu vou falar novamente o texto que nós ministramos semana passada. E, obviamente, aprofundar algumas coisas que nós não aprofundamos. Amém? Amém, igreja? Então vamos orar, amém? Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, cativo à obediência de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, te rendemos graças. Te rendemos graças por esse dia, pela oportunidade, Senhor, de estar na sua casa, de estarmos reunidos, Senhor, como igreja, porque a tua palavra diz, Senhor, aonde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então somos gratos, Senhor, porque estamos diante da sua presença, diante da tua face, Senhor, diante do teu Espírito. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito ministre a nós o seu evangelho. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, porque queremos te ouvir, queremos te ver, Senhor. Desejamos, Senhor, do nosso coração como igreja, Senhor, sermos conformados a Cristo, aperfeiçoados pela tua palavra, Senhor. Então que a tua palavra fale ao nosso coração, que a tua palavra, Senhor, que é boa para exortar, admoestar, para ensinar, venha surtir todo o efeito, Senhor, necessário para nos conformarmos, Senhor, em homens e mulheres maduros diante de Ti, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, se nós lermos, né, como nós lemos semana passada, o capítulo 6 de João, nós vamos observar que em um dado momento da caminhada de Jesus ele começa a aprofundar, né, juntamente para os seus discípulos e para aqueles que o acompanhavam, né, acerca do seu propósito de vida, né, o que ele precisava fazer, o que ele precisava passar, o que ele precisava viver para cumprir a vontade do Pai, né, uma vida de obediência ao Pai. E Jesus vai se deparar com algo que não começou, né, no início da sua caminhada, mas a partir do momento que ele começa a endurecer a palavra, né, a partir do momento que ele começa, né, a dizer o que ele precisava fazer, passar, e o propósito pelo qual ele veio, né, tabernacular entre nós, o que começa a acontecer é que Jesus passa a ser abandonado pela maioria dos seus discípulos, né? Então aqui em João 6, né, no capítulo 6, Jesus vai pregar sobre a mesa do Senhor. E essa mesa, diferente do que eles estavam acostumados, né? Ele vai dizer que o conteúdo dessa mesa era a sua própria carne e o seu próprio sangue. Que a carne era a verdadeira comida e o seu sangue a verdadeira bebida. E quem comesse da carne dele e bebesse do seu sangue, viveria então eternamente. E quem não se alimentasse dele, então não teria vida em si mesmo. E quando ele começa então esse discurso, dizendo que ele é o verdadeiro pão, que ele é o verdadeiro alimento, isso começa a ocasionar no meio dos judeus, dos fariseus e dos discípulos, né, uma estranheza muito grande. E eles vão começar a achar que aquele discurso era muito pesado, um discurso muito difícil de ouvir. Então começa a acompanhar comigo, né, em João 6:55, como nós lemos semana passada, né? Vamos voltar nesse texto para que a gente possa aprofundar. João 6:55 vai dizer assim: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem come este pão viverá eternamente. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, tais palavras disseram, duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? E Jesus vai responder no versículo 63, o Espírito é que dá a vida, mas a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida, mas
há alguns entre vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe então Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Então, quando nós nos deparamos com esse discurso de Jesus, assim como os discípulos, pode causar uma estranheza, né? Porque se você não discerne no espírito e você discerne assim como eles pela carne, parece que é um discurso, né, meio contrário, né, a uma realidade de vida do ser humano. Como assim comer a carne dele, beber o sangue dele? E os discípulos vão dizer então agora para Jesus que aquele discurso, esse discurso que ele é o pão da vida, né? Que ele, né, que tem que comer dele, que somente quem comer dele e beber dele vai ter a vida eterna, causa, né, uma estranheza dentro dos seus discípulos. E não estou falando mais dos judeus, a palavra é bem específica, fala dos discípulos de Jesus, aqueles que andavam com ele, e eles vão dizer que a palavra então se tornou dura de ouvir. Por quê? Porque até o momento o Senhor estava tendo um discurso de milagres, né? Gente, eles estavam seguindo Jesus até então e estava tudo bem, estava tudo de boa, porque até então Jesus não estava falando nada muito pesado, nada que confrontasse o coração deles, nada que os deixassem desconfortáveis ao ouvir aquilo que Jesus tinha falado, porque até então os discípulos nunca tinham virado para Jesus e falado, né, que a palavra era pesada, que era difícil de se ouvir aquela palavra. Mas a partir desse momento onde Jesus começa a aprofundar o seu discurso, né, demonstrando o seu propósito de vida, né, que era a sua morte, a crucificação, eles começam então a achar o discurso pesado, difícil de engolir. Então, naquele momento, aqueles homens, aqueles discípulos, que a palavra diz que eles eram discípulos de Jesus, vão se desagradar com a palavra. A palavra que Jesus estava ministrando vai desagradar o coração daqueles discípulos, vão deixá-los desconfortáveis, né? Porque enquanto o discurso de Jesus estava confortável, eles estavam ouvindo e seguindo Jesus. Enquanto o discurso estava bom, favorável a eles, né, eles estavam seguindo a Jesus. Mas a partir do momento que vem uma palavra dura, uma palavra de confronto, então eles abandonam Jesus. Eles deixam Jesus para trás. E a palavra vai dizer, eles já não andavam então mais com Jesus. E é nesse momento crucial na vida de Jesus, que é o momento onde Jesus tem que decidir se ele vai obedecer ao Pai. E obedecer ao Pai dentro dessa circunstância significa que ele iria perder a maioria das pessoas que andavam com ele. Então Jesus tem que decidir se ele obedecia o Pai e iria perder a maioria dos seus discípulos, ou ele não ia obedecer ao Pai e permanecer com aquelas pessoas ao seu lado. Só que Jesus tinha a plena convicção, a plena clareza que ninguém poderia andar com ele, ninguém poderia caminhar com ele se o Pai não tivesse concedido. Como está aí, vamos lá, no versículo, está no versículo 65. O versículo 65 vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então Jesus tinha clareza que se aqueles que iriam caminhar com ele era porque o Pai concedeu.
Porque se o Pai não tivesse concedido, eles não caminhariam com ele, né? Por quê? Porque a palavra vai dizer que todos aqueles que o Pai entregou nas suas mãos, de modo algum ele perderia, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse o propósito, para que a palavra se cumprisse. Então, como ele vai dizer, né, no versículo, ele já sabia, né, quem não iria crer, quem seriam os incrédulos, como ele já sabia quem iria o trair, quem ia entregá-lo. Jesus já sabia, já estava tudo dentro do desenho de Deus e daquilo que Deus, né, ordenou para que Jesus vivesse e fazesse. Então, o que essa palavra está nos ensinando? Está nos ensinando que para Deus o que importa são aqueles que Ele chamou. Porque o Senhor faz um chamamento a nós, né? Ele nos vocaciona. Então, para Deus só importa aqueles que Ele chamou, aqueles que Ele vocacionou. Esse que o Senhor está importado que permaneça. Por quê? Porque a palavra vai dizer que só anda com Jesus quem o Pai concede andar, quem o Pai permite que ande. Então, para Deus só importa que aqueles que Ele chamou permaneçam. Aqueles que o Senhor chamou continuem então seguindo e andando com Jesus. Então, entenda algo, né? Que nós estamos falando. Nós não estamos falando de salvação. Porque nós já sabemos, né, que a salvação nos foi dado gratuitamente, amém? A salvação veio pela graça, foi de graça e pela graça. De graça porque você nunca poderia ter pago por isso, e pela graça porque nós não merecíamos tal salvação, amém? Então entenda, Deus dá a salvação para quem Ele quer. Deus dá a salvação para quem Ele quer, aonde Ele quiser, na hora que Ele quiser. A salvação não está atrelada, né, a um pastor fazer um apelo no final de um culto, o povo levantar a mão e repetir uma oração. A salvação não está presa em quatro paredes, não está presa em uma oração de um pastor. Deus salva e continua salvando pelos quatro cantos dessa terra, amém? Tem pessoas que sonham com Jesus, levantam, né, e confessam Cristo como Senhor, e o Senhor concede a essas pessoas a salvação, amém? Onde os homens não conseguem penetrar, onde os homens não conseguem chegar, a salvação do Senhor ainda chega. Você consegue compreender isso? Diga amém. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Ele salva quem Ele quer, a hora que Ele quer, amém? Mas nós temos que entender que não é esse o objetivo de Deus para nós. Uma vez que você foi salvo, esse não é mais o objetivo de Deus para a sua vida. Porque a salvação, ela é apenas uma porta de entrada. É apenas uma porta por onde nós entramos. E na verdade o interesse de Deus está na sua casa. O interesse de Deus está na edificação da casa de Deus. Está na edificação da sua casa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Eu vou usar essa expressão casa de Deus muitas vezes. Eu não estou falando da casa de Deus, instituição, amém? Eu estou falando da casa eterna de Deus, amém, igreja? Para você não confundir achando que eu estou falando o nome da igreja, né, da instituição. Eu estou falando casa de Deus porque é assim que ele fala, que a igreja é a casa de Deus, a sua morada, a sua habitação, a nova Jerusalém. Então, para Deus, a salvação é apenas a porta de entrada, porque o que importa para Deus é a edificação da sua casa eterna, é a edificação da sua casa. A edificação da sua casa, ela está diretamente correlacionada ao amadurecimento da igreja. Por quê? Porque somente filhos maduros podem colaborar com a edificação da igreja. Então a expectativa de Deus é que eu e você amadureça, para que a gente possa se comprometer com Deus. Com o quê? Com a edificação da sua casa. Para que a gente possa se comprometer com Deus em viver a sua vontade, em fazer aquilo que Deus quer que seja feito e não aquilo que eu tenho vontade de fazer. Você está compreendendo? Diga amém. Então a gente precisa entender, né, que o interesse de Deus não está na nossa salvação, né?
é apenas, o conserto da rota. É Deus nos redirecionando de volta ao caminho, porque o que Deus deseja é a edificação da sua casa. E nós precisamos então, para colaborar com essa edificação, amadurecer, sermos homens e mulheres maduros. Se é que isso hoje é possível de se enxergar dentro da igreja, porque infelizmente hoje, de uma maneira geral, o panorama que nós vemos da igreja hoje é uma igreja que parece que não existe sem o emocionalismo. Uma igreja... Hoje é difícil você achar uma igreja que seja fiel a Cristo sem que você precise ficar o tempo todo usando de palavras de incentivo, usando palavras de comoção, usando palavras para mover as pessoas a estarem numa reunião, a participarem de uma célula, a participarem de um discipulado, porque se não for assim, parece que a igreja hoje não existe. Uma igreja hoje que é moldada em parâmetros emocionais e não espirituais. Porque você precisa estar incentivando os membros da igreja a estarem, a participarem, a colaborarem com Cristo, a se comprometerem com a igreja. E eu vou fazer uma pergunta retórica, obviamente, como eu fiz de manhã. Se nós acabássemos hoje com a mídia da igreja, se acabasse com os chamados, com os vídeos, com os avisos, será que você ia continuar vindo à igreja domingo após domingo e servindo ao Senhor? Ou você precisa dos posts, ou você precisa das posts de motivação, vem para casa, vem para o culto. Será que se encerrar com a mídia, será que se hoje acaba a internet, você continua vindo à casa de Deus, você continua servindo a Deus, você continua comprometido com Cristo? Ou você precisa ser motivado, lembrado, incentivado? Então, sabe, irmãos, quando nós lemos João 6, parece algo muito lúdico, mas há uma mensagem muito profunda que vem nos ensinar algo. O quê? Que ninguém pode permanecer em Cristo se Deus não o tiver chamado. Não tem como você conseguir permanecer em Cristo se Deus não te chamou. Porque só anda com Cristo aqueles que o Pai concede andar. O próprio Jesus falou isso, Não foi o apóstolo 1, o apóstolo 2, não é a pastora que está falando, o próprio Jesus falou que só para andar com Ele, para estar com Ele, precisa ser concedido pelo Pai. Por isso que Romanos 8 vai dizer que Ele nos predestinou a Cristo. O que antes nos conheceu também nos predestinou para sermos filhos conforme o Filho primogênito. E aqueles que Ele predestinou também chamou. Os que chamou, justificou. E os que justificou também glorificou. Então entenda, todos nós somos predestinados a Cristo, chamados para Cristo, para essa salvação. Mas o chamado vem depois dessa predestinação, vem o chamado. Então somos predestinados à salvação. E dentro dessa salvação o Senhor vai nos chamar para um compromisso. Você está compreendendo? Diga amém. Nos chamar para viver a realidade de Deus, a realidade do que é ser igreja, do que é ser casa para Deus. E ninguém pode permanecer em Cristo se não for chamado por Deus. Então você foi predestinado, mas você também precisa ser chamado. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então entenda, não é o meu esforço, não é sobre eu ficar me esgoelando, não é sobre o seu líder ficar, se esgoelando com você, se esforçando para que você permaneça. Se Deus não quiser, você não vai permanecer. Porque só permanece com Cristo aqueles que Deus concede. Só anda com Ele aqueles que Deus concede. Então, eu não tenho que me esforçar para fazer as pessoas permanecerem. Esse é um trabalho de Deus. Esse é um trabalho que Deus está fazendo. Porque se Deus não as quiser, se Deus não as chamar, se Deus não as vocacionar, elas não vão conseguir permanecer caminhando com Cristo. Então você precisa desse chamado. Você está compreendendo? Diga amém. Nós precisamos desse chamamento e nos comprometer a esse chamamento para prosseguir seguindo ao Senhor. Porque não sou eu que decido. Porque se fosse nós que decidíssemos, amém?
né? Quem acompanha, quem está, quem vai junto, quem segue o Senhor, é óbvio que nós íamos querer uma igreja lotada, né? 5 cultos por semana, né? Sem conseguir, né, num lugar maior. O que a gente deseja, né? Foi o que eu falei de manhã. O Cristo que eu recebi, a salvação que eu recebi, eu também quero para o meu irmão, amém? Porque aquilo que eu entendo que é bom para mim, e a única coisa boa para mim é Cristo, eu também quero impartir, também quero compartilhar com aqueles que não têm, amém? Então, se você for um bom cristão, se você for um bom crente, você também vai querer que Cristo alcance a vida do seu irmão, amém? Mas não é sobre o que a gente deseja, não é sobre o que a gente quer, é sobre aquilo que Deus quer. Então, nós temos que entender com clareza que é Deus que faz a obra dele. É Deus que faz a obra, é o Espírito que nos convence. A palavra vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do erro, do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que convence. O meu papel é pregar o Evangelho. O seu papel é pregar o Evangelho. O seu papel é impartir a vida de Cristo com os irmãos. Mas quem vai convencê-los a permanecer é Deus. Quem vai decidir se eles permanecem ou não é o Senhor. É Deus que vai conceder se eles vão continuar ou não. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então não é o meu papel, não é o seu papel. O nosso papel não é convencer homens. O nosso papel é pregar o Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Nós já entendemos hoje, vemos isso nos dias de hoje, que a persuasão humana, ela é capaz de convencer o homem a fazer qualquer coisa. Tem pessoas que têm o dom de persuadir, o dom de convencer pessoas a fazerem algo por elas, mesmo que elas nem queiram ou nem tenham pensado naquilo. Então, a persuasão humana, né? Um homem consegue persuadir o outro, pode convencer as pessoas a permanecer por um tempo, mas não as convertem em Cristo Jesus. Então o homem tem o poder de persuadir outros. Então eu posso persuadir você a ficar conosco, a permanecer aqui. E você pode até permanecer por um tempo, mas a conversão só Cristo pode fazer por você. Só o Espírito pode te converter de verdade. Então eu posso te convencer por um tempo, mas eu não posso converter você a Cristo, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso. Você está entendendo? Diga amém. Porque essa obra é de Deus. Tem muita gente que faz parte do nosso convívio, da igreja, que fazem parte das células, que fazem parte da comunhão, das resenhas, mas não se converteram. Foram convencidos de ficar, porque às vezes gostam do ambiente, gostam das pessoas, gostam do relacionamento, mas não são convertidos. Pastora, por que você está dizendo que não são convertidos? Porque a conversão se manifesta em compromisso com Cristo. Quem não é convertido não tem compromisso com Cristo. Quem não é convertido não tem compromisso com a edificação da casa de Deus. Então, aqueles que não são convertidos, são só convencidos, eles não têm nenhum compromisso com Cristo. Eles não têm nenhum compromisso com a edificação da casa de Deus, porque a conversão nos converge a viver para Cristo. A verdadeira conversão nos leva a ter compromisso com a obra que Deus está fazendo, que é a edificação da sua casa. Você está entendendo? Diga amém. Então Jesus, voltando, teve que se decidir se ele pregava ou não a palavra genuína e verdadeira que Deus mandou ele pregar, porque a palavra diz que o filho só faz e só fala aquilo que o pai faz e aquilo que o pai fala primeiro. Então ele vai decidir se ele prega a palavra genuína e se vê abandonado pelos seus discípulos, ou ele não prega e fica com todo mundo do seu lado. E Jesus prega a palavra. Ele obedece à vontade do Pai, porque ele mesmo vai dizer: eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha vontade. Ele prega a palavra e a palavra vai dizer que todos o abandonaram, só ficaram os 12. Todos os discípulos foram embora. Todos os discípulos o abandonaram. Todos os outros discípulos retrocederam, deixaram ele para trás. Somente os 12 ficaram. E quando ficou só os 12, Jesus ainda olhou para a cara dos 12 e falou: vocês também querem se retirar com eles?
E aí Pedro vai dizer, né? Para onde? Para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então Jesus tinha muitos discípulos. Naquele momento ele já tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Mas diante de uma palavra que os confrontou, que os tirou da zona de conforto, que causou desconforto para eles, eles falaram, dura essa palavra, difícil de suportar essa palavra, e foram embora. E só os 12 permaneceram. Sabe por quê? Porque até aquele momento, Jesus pregava sobre a multiplicação do pão e do peixe, né? Jesus fazia milagres, né? Pegou 5 pães, 2 peixes, multiplicou. Mais de 5.000 homens comeram, sobraram 12 cestos de pães ainda. Jesus, né, fazia milagres. Jesus ajudava o povo que encontrava com ele pelo caminho. Então até então estava confortável seguir Jesus, estava confortável ver os milagres. Mas a partir do momento que ele começa a exortar, a partir do momento que ele começa a confrontar, as pessoas se retiram. Os próprios discípulos vão embora. Quando o discurso ficou mais sério, que ele vai dizer assim, sabe esse pão que eu multipliquei? Esse pão, né, que os 5.000 homens comeram, agora eu vou te dizer quem é esse pão. Esse pão sou eu, e esse pão é a minha carne. E para que você tenha vida, você tem que comer da minha carne. É de mim agora que você tem que se alimentar, não é do pão dessa terra. Eu sou o alimento, eu sou o pão, a minha carne é o seu alimento. Então quando o discurso aperta, eles se retiram e não deixaram só de andar com Jesus, eles retrocedem. Quando a palavra diz que eles deixaram ele para trás, significa que eles retrocederam. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que muitos estão retrocedendo. Muitos estão deixando de seguir, muitos estão deixando de servir ao Senhor. Como nós falamos no início do ano nessa casa, é um tempo onde Deus está chamando os seus remanescentes. É o tempo onde Deus está tirando de dentro da igreja a sua verdadeira igreja. Porque foi feito da igreja algo que não é a igreja genuína de Cristo. E Deus está sacudindo a igreja, apertando a igreja, para que os remanescentes se levantem, para que Ele remova de dentro da instituição que foi elaborada igreja, a sua verdadeira igreja, aqueles que permanecem fiéis até o fim. Aqueles que permanecem, aqueles que não retrocedem, aqueles que não vão embora diante de um discurso duro e difícil. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Aqueles que são fiéis à vontade do Senhor, aqueles que são fiéis em fazer e cumprir aquilo que Deus quer que elas façam, porque muitos fazem da vontade do Senhor as suas próprias vontades. Muitos fazem da vontade do Senhor aquilo que lhe dá prazer e vontade. Isso aqui é bom para mim, então eu vou fazer. Isso aqui não, é muito duro, eu não quero. Não, Deus me pediu para fazer isso. Isso se encaixa com a minha vida, então eu faço. Mas se não se encaixa com a minha vida, com o meu conforto, com meus interesses, eu já não quero fazer. Porque essa é a realidade da igreja hoje. Mas os poucos, porque Mateus 7 vai dizer que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, aquilo e aquilo outro. E o Senhor vai dizer para eles, aparta-te de mim, porque eu não os conheço. Mas poucos vão permanecer fiéis à vontade do Senhor, e deles será o reino de Deus. Deles será o reino dos céus, porque é o que diz a palavra. Porque muitos o Senhor vai mandar se apartar, mas poucos permanecerão fiéis até o fim. Eu quero declarar que somos nós, amém? Nós vamos estar dentro desses poucos que vão permanecer fiéis à vontade do Senhor, porque não estão convencidos, mas convertidos e compromissados com Cristo. Porque isso é ser igreja, é ter compromisso com Cristo. Pastora, mas por que as pessoas retrocedem? Será que tem algo de errado? Tem sim, tem algo de muito errado. Eu vou te falar, irmão, não há nada de errado com a igreja de Cristo, com a igreja genuína de Cristo. Não tem nada de errado com a palavra, não tem nada de errado com o evangelho genuíno, sem ser o evangelho diluído. O evangelho genuíno, a palavra viva de Deus é perfeita. A igreja de Cristo, ela é perfeita. O próprio Jesus vai dizer que a sua igreja é santa, pura, imaculada, gloriosa.
Então, se tem algo de errado, quem está errado nessa história somos nós. Há algo de errado com as pessoas que se convenceram, mas não se converteram. Que vivem um evangelho convencidos, mas não convertidos. Porque não há transformação, não há mudança, não há transformação de caráter, não há mudança de mentalidade. O problema está nas pessoas que não têm compromisso nenhum com Cristo. E que se você não ficar alimentando o ego delas, se você não ficar alimentando a alma delas o tempo todo, elas não permanecem, elas vão embora. Porque hoje é o que nós vemos na igreja. Líderes, pastores, tendo que ficar alimentando o ego e a alma das pessoas o tempo todo, para que elas não vão embora, para que ela não vá embora da igreja. Para que ela não vire as coisas e fale: nossa, mas o meu líder não me ama, o pastor não me ama, não tem amor nessa igreja. Não é que não tem amor na igreja, é você que não se converteu, só se convenceu de um falso evangelho. Estamos indo bem? Estamos indo bem até aqui, amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Servir a Deus não é estar cercado de uma multidão, é estar cheio do Espírito Santo. Servir a Deus não é estar cercado por muitas pessoas, não é estar cercado por uma multidão, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque se multidão fosse a solução para a igreja, Jesus não tinha escolhido 12, tinha escolhido 5 mil. Ele tinha pego os 5 mil que estavam na multiplicação e falado assim: agora vocês serão meus discípulos, me sigam. Então, se a solução da igreja fosse multidão, ele tinha escolhido 5 mil e não 12. E olha como Deus é tremendo. Dentro dos 12 escolhidos, um era traidor, um o negou, outro era incrédulo e o outro queria botar fogo nas cidades. Queria queimar tudo que era pessoa. Esse povo incrédulo bota fogo na cidade, Jesus. Dentro dos 12, tinha um incendiário, um traidor, um incrédulo e um que negou a Cristo. Mas olha como a obra do Espírito é perfeita. Porque a obra do Espírito Santo para aqueles que são chamados é transformador. Por quê? Porque o Espírito de Deus pode transformar o pior dos pecadores, o maior dos assassinos, em um dos maiores evangelistas e apóstolos que a terra já conheceu, que foi Paulo. Pode pegar um homem que negou Jesus e o colocar como cabeça, né? Como o cara que vai instruir e começar a igreja, que foi Pedro. Vai pegar, né, João, que vai ter a revelação da máxima de Cristo, e o deu todo o livro de Apocalipse. Está conseguindo compreender? Diga amém. Pegou o incendiário, pegou o incrédulo, pegou aquele que o negou e pegou o traidor para que o propósito se cumprisse. Porque essa é a genuína obra de Deus através do seu Espírito. Então não é sobre multidão, é sobre aqueles que são chamados e estão comprometidos com a verdade do Evangelho e com a obra de Deus. Você consegue entender isso? Diga amém. Deus não precisa de uma multidão, Ele precisa de homens comprometidos. Ele precisa de homens e mulheres comprometidos com a sua obra. Então, irmãos, essa obra é de Deus. Nós temos que continuar fazendo o nosso papel. Qual é o nosso papel? Servir a Deus, pregar o Evangelho, caminhar com pessoas, cuidar de pessoas, colaborar com a edificação da casa de Deus. Mas quem converte é Deus, quem faz o chamamento é Deus, quem trabalha através de nós é Deus. Por quê? Porque Deus continua trabalhando e operando através da nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. Então nós temos que ser compromissados com Cristo. Nós temos que amar o Senhor verdadeiramente, amar a sua obra. E amar a Deus não está ligado a emocionalismos, porque Deus não é emocional, Deus é espiritual. Amar a Deus significa obedecer a Deus. Amor para Deus é obediência. Quer expressar amor? Obedeça. Porque se você não obedece, você não ama a Deus. É o que diz a palavra. Então entenda. Olha o que Jesus vai falar para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder assim: sim, Senhor, eu amo. E ele vai virar para Pedro e vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas.
Porque não é sobre, entenda o que eu vou te dizer, não é sobre você amar primeiro o seu irmão. O seu compromisso tem que estar com ele. Você tem que amar a ele. Então, ele não falou assim: Pedro, você ama minhas ovelhas? Não, Pedro, você me ama. Então, porque você me ama, apacenta então as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Se nós olharmos para o homem, nós vamos sair frustrados. Porque se eu olho para a vida do meu irmão, se eu olho para aquele que está lá fora, se eu olho para aquele que está evangelizando, se eu olho para o homem, eu acabo frustrado. Se eu olho para as circunstâncias da vida, eu acabo frustrado. Mas se nós fixarmos os nossos olhos no Senhor, nós nunca seremos frustrados. Por isso que nós temos que manter os nossos olhos no Senhor. Por isso que o nosso compromisso é com o Senhor. Por isso que nós temos que amar o Senhor, obedecer ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador das nossas vidas. Nós não podemos ficar olhando para os homens, porque senão a gente vai atrasar, nós vamos retroceder, nós vamos nos magoar, nós vamos nos frustrar, porque o homem é falho. Maldito é o homem que confia no homem. Nós temos que confiar no Senhor. Então nós temos que ser compromissados com Cristo. E aqueles que foram chamados por Deus têm compromisso com a casa de Deus. Aqueles que são chamados pelo Senhor, eles têm compromisso com o Senhor. Eles têm compromisso com a sua obra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse compromisso gera crise. Anota o que eu estou te falando. Todo compromisso gera crise. Como assim, pastor? Eu achei que eu ia me compromissar e ia seguir vivendo bem agora, né? Já me compromissei, agora eu tenho que passar por crise sim. Porque todo compromisso gera crise. Por quê? Porque no meio do caminho você vai encontrar pessoas que são más, pessoas que são falsas, pessoas que falam bem na sua frente, por trás de você falam mal de você. Você vai encontrar pessoas que vivem pelos seus próprios interesses. Você vai encontrar obstáculos. Os seus próprios interesses vão se tornar um obstáculo para que você prossiga compromissado com o Senhor. Então todo compromisso ele gera crise. E você tem que passar pela crise. Você tem que viver a crise. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você vive a crise, você se encontra com a cruz. Então, aqueles que são chamados por Deus tem compromisso com Deus. E esse compromisso gera crise. E a crise que vai te levar para a cruz. Sabe por quê? Porque é na cruz que você então vai negar a si mesmo. Você vai negar suas vontades. Você vai negar a sua vontade de estrangular o irmão. Você vai negar a sua justiça própria, que vai querer tirar satisfação com o irmão que fala de você. Porque você não está ali por ele, você está ali por Cristo. Então, todo compromisso vai te gerar crise. E a crise vai te levar a tomar a sua cruz, para que você continue prosseguindo, edificando casa para Deus. E você continua servindo ao Senhor, independente da circunstância, independente das pessoas que estão à sua volta, independente se as pessoas que estão à sua volta querem ou não servir a Deus, ou independente das pessoas que Deus coloca ao seu lado, para poder fazer essa caminhada, porque as pessoas podem não ser como você imaginou, mas não importa. Sabe por quê? Porque você acha que Jesus escolheu Judas para andar com ele? Você acha que Jesus quis Judas? Falou, não, Deus, pode me mandar, eu quero Judas. Não, a palavra vai dizer que Jesus passou a noite inteira orando no monte, a noite inteira, para que Deus falasse com ele quem seriam os 12, quem seriam os seus discípulos. E a palavra vai dizer que depois da viração do dia ele desce, de manhã ele desce do monte, e aí que ele vai escolher os discípulos. Porque já estava tudo no script do Pai, estava tudo no desenho do Pai. O Pai falou, imagina a conversa, Jesus no monte. Aí Jesus falou, vai ser esse. E aí eu vou te mandar Tomé, o incrédulo, tu vai ter que mostrar tua mão furada para ele, que ele não vai crer que tu ressuscitou. Ele vai falar assim, vou te mandar um incendiário, vai querer botar fogo em tudo, porque não vai entender o evangelho, não vai entender da graça. Não tenha paciência com o incendiário, porque lá na frente, ele vai dar um caldo bom. Ele vai falar assim, vai ter um que vai te negar. Aí ele vai falar assim, e Judas? Ele fala, Judas não, pai. Pô, esse aí vai me trair. Ele, não, mas esse aí é essencial para que o propósito se cumpra. Porque se não tivesse Judas, a obra não seria concluída. Sabe por quê? Porque Deus precisava de um homem sem caráter, com coragem de vender Jesus por 30 moedas de prata. E esse era Judas. Então falou, é Judas, pode botar aí na lista dos 12, Judas.
Então, não importa quem o Senhor vai nos fazer andar nessa caminhada. Você pode estar andando com Judas, mas não tem problema. Ele vai te impulsionar para viver o propósito, querida. No tempo certo, Deus tira. No tempo certo, Deus leva. Continua olhando para o Senhor, comprometido com Cristo, fazendo a obra da edificação. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, Jesus, ele assume o compromisso com o Pai. Ele assume um compromisso com a sua casa eterna. Ele assume um compromisso com o propósito de Deus. E você vai ver, logo depois que Jesus então resolve assumir esse compromisso, vem a terra, né? Vai habitar entre nós, vem a crise, porque vem a perseguição, vem aqueles que querem o matar, vem toda a perseguição. Então ele suporta a crise, e essa crise o leva para a cruz. E assim é conosco, assim é para aqueles que são chamados para edificar a casa de Deus. Primeiro tem que se compromissar. O compromisso vai te gerar crises, e as crises vai te levar à cruz, para que você tome a sua cruz e continue seguindo ao Senhor, cumprindo toda a vontade do Pai. Você está entendendo? Diga amém. E infelizmente, isso é tudo que a maioria dos crentes dentro da igreja não querem. Porque eles acham que são espertos. Porque tem uns irmãos que acham que são espertos. Tem uns que acham ser mais esperto do que a maioria. E eles vivem fugindo de Deus o tempo todo. Eles fogem do Senhor, por quê? Porque não querem compromisso. Porque eles fogem das crises. Porque eles querem passar longe da cruz. Então tem uns crentes que acham que são espertos. Assim, tu tá aí morrendo, vivendo, eu tô vivendo a minha vida. E eles acham que são espertos. Porque eles fogem do compromisso. Eles fogem, né, do compromisso de servir a Deus. Eles fogem, né, não querem nem saber de crise. Eu não tenho crise, eu vivo, super good vibes. Cruz? Eu não, Jesus já tomou a cruz, já é aquela lá e tá bom. Por que as pessoas reagem dessa forma? Porque na verdade elas estão convencidas e não convertidas. Esses crentes espertos que fogem do compromisso do chamado, eles na verdade acham que estão convertidos, mas só estão convencidos, porque toda conversão genuína nos leva a Cristo. Toda conversão nos leva a Cristo, nos leva ao seu governo, nos leva à sua obra e nos leva ao seu reino. Todo crente que é verdadeiramente convertido em Cristo Jesus, ele é movido a Cristo, ele é movido pela obra, ele é levado a viver debaixo do governo de Deus e viver o seu reino. E eu vou dar um exemplo prático que nós vemos na igreja. Porque as pessoas aceitam Jesus e não querem se batizar. Você vê que é uma luta para os irmãos se batizar. Tem que dar aula 1, aula 2, aula de reposição e buscar o irmão, puxar pela orelha, convencer. Olha, a gente tem que convencer o irmão que ele tem que se batizar. Mas por que a maioria se converte e custa se batizar? Outros não querem se batizar. Acham, não é o tempo de se batizar. Pelo mesmo motivo que as pessoas querem morar juntos, se ajuntar, mas não querem casar. Você vê um monte de irmãos na igreja. Tu é casado? Não, só estamos juntos. A gente só mora junto. Porque no caso, irmão, não. A gente tem como naquele negocinho? União estável. Chega com a sua união estável lá no tribunal de Cristo. Mas sabe por quê, irmãos? Eles querem fazer parte, mas não querem compromisso. É por isso que o irmão aceita Jesus, mas não quer batizar. Porque querem fazer parte, mas não querem compromisso. Porque compromisso gera crise. A crise te leva para a cruz e não querem nada disso. Então eu quero fazer parte da igreja. Eu digo que creio em Jesus, mas não quero me batizar, porque batizar é compromisso. É uma confissão pública que Cristo é o meu Senhor, que eu nasci de novo, que Ele me deu uma nova vida. E eu não quero esse compromisso. Quero continuar vivendo a minha vida, quer fazer parte, mas não quer compromisso. Mas a igreja de Cristo, a igreja que Ele vem buscar, é uma igreja de pessoas que têm compromisso, que passam pelas crises, que tomam a sua cruz. Jesus não vem buscar uma igreja convencida, Ele vem buscar uma igreja convertida. E esse é o caminho correto de um filho de Deus andar.
Esse é o caminho. Tem que se compromissar. Tem que passar pelas crises, porque é na crise que você amadurece. A palavra diz que é por meio das tribulações que nós amadurecemos. Então, eu preciso passar. Esse é o caminho que nós, como filhos de Deus, temos que andar para nos tornar maduros, para sermos úteis para Deus. Porque nós só somos úteis para Deus se nós nos tornarmos filhos maduros. Enquanto você fica dando trabalho para os seus irmãos em Cristo, enquanto você fica dando trabalho para o seu pastor, enquanto você fica dando trabalho para o seu líder, você não é útil para Deus. Porque você não passa de uma criança infantilizada que só dá trabalho. Então, você não é útil para Deus enquanto você não amadurece, porque você impede o caminhar da igreja, você impede o avançar da igreja com a sua infantilidade. A não ser que você seja um novo convertido. E se você for um novo convertido, tudo bem. Se você for um novo convertido, não tome essa parte para você não. Só aprende, amém? Para entender que você se converteu agora, está chegando agora, né? Ainda é uma criança espiritual, mas você tem que amadurecer, que ninguém permanece criança para sempre, amém? Então, não toma para você se você é novo convertido. Porque o novo convertido, sim, esse pode dar trabalho, né? Então, o novo convertido pode dar trabalho para o líder, dar trabalho para o pastor, dar trabalho para o irmão. E esse a gente vai abraçar, esse a gente vai cuidar, esse a gente vai tratar com muito amor, com muita paciência, porque sabe que ele é novo convertido, ele está chegando na igreja agora, ele não entende o linguajar, ele nunca conheceu Cristo verdadeiramente na vida dele, ele nunca conheceu um evangelho profundo, genuíno. Então ele está nesse processo, né? Como uma criança, né? Uma criança pequena que está aprendendo a andar, que o pai tem que ficar dando a mão, senão a criança cai de cara no chão, e o pai vai andando com a mãozinha lá, vamos lá, filho, vamos lá. E ele vai começando a dar os seus primeiros passos. Assim é o novo convertido. Então o novo convertido pode dar trabalho, mas você que é crente velho, você que é um crente sauro, já está há 4, 5, 10 anos na igreja, irmão, continua dando trabalho igual uma criança mimada. Você deveria, olha, do fundo do meu coração, você deveria refletir se realmente você se converteu. Você tinha que refletir se você realmente se converteu. Você está 4, 5 anos, 10 anos, já viu, tem 30 anos na igreja e continua dando trabalho e não cresce, não amadurece. Então você tem que refletir, será que realmente eu estou convertido? Porque você pode estar só convencido e nunca ter se convertido. Sabe por quê? Porque já era hora de você estar cuidando de pessoas, colaborando com a edificação da casa de Deus. Já era para você estar servindo, edificando os irmãos, cuidando de pessoas. E você continua dando trabalho igual uma criança mimada. Então cuidado, você que é o crente espertinho, que já tem tempo de igreja, mas fica se esquivando, fugindo de Deus, sabe por quê? Um dia, deixa eu te contar um segredo, um dia o Senhor vai te pegar pela curva. Sabe aquela curva fechada, aonde o tombo e o capote é maior? Jesus vai estar te esperando lá. E Ele vai te pegar na curva, porque ninguém foge da mão do Senhor. Então você pode ser espertinho para mim, espertinho para os irmãos, mas você não é espertinho para Deus. E Ele vai te pegar uma hora o Senhor vai estar te esperando naquela curva fechada, e a queda vai ser grande, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa, isso é um segredo, ó. Ai, meu Deus. Sabe a palavra arbítrio? Todo mundo conhece a palavra arbítrio? Livre, arbítrio, amém? Onde você acha que você toma as decisões da sua vida, que você tem o direito de escolher, porque você é livre para escolher, para arbitrar na sua vida, para escolher o caminho que você vai andar. Deixa eu te falar uma coisa. Isso, o arbítrio, é para aqueles que acham que podem viver fora de Cristo. Mas quando você entende, como Pedro no momento de lucidez entendeu pelo Espírito, que você não tem mais para onde ir, que só Ele tem a palavra da vida eterna, não tem mais arbítrio.
Quando você entende que não há outro lugar que você tem que estar, que você não tem paz para onde ir, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Que arbítrio você tem? Arbítrio é coisa para uma igreja infantilizada. A igreja infantil, ela é livre, ela escolhe, hoje eu quero ficar, hoje eu não quero ficar. Hoje eu quero servir, amanhã eu não quero servir. Mas aqueles que entenderam, se converteram genuinamente, irmão, não tem arbítrio, porque não tem outro lugar que você deve estar, somente com Ele, somente nele. Deixa eu te falar, o último arbítrio que você teve foi escolher por Ele. A partir do momento que você escolheu por Ele, irmão, é Ele que governa, é Ele que direciona, é Ele que toma as decisões da sua vida. Então eu te pergunto, cadê seu livre-arbítrio? Não tem. Livre-arbítrio é para manter uma igreja escravizada e infantilizada, sem amadurecer. E uma igreja que não amadurece não é útil para Deus. Você é bom para ser massa de manobra de homens, mas não é útil para a obra de Deus. Mas nós temos que entender, como Pedro entendeu, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna. Então não há outra vida, não há outro caminho, não há outra escolha a não ser Ele. Você está entendendo? Diga amém. É nesse nível, irmão, de entrega, é nesse nível de compromisso, é nesse nível de fidelidade que a igreja do Senhor tem que ser encontrada. É nesse nível de compromisso que o Senhor espera de uma igreja convertida, que foi chamada por Ele para edificar a sua casa. Estamos indo bem até aqui? Diga amém. Então vamos em 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2. Pedro, capítulo 2, eu vou ler acho que do 1 ao 5, mas eu vou explicando os versículos. 1 Pedro 2, versículo 1, vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento e invejas e toda murmuração. Então entenda, você tem que deixar tudo isso para trás. Para seguir ao Senhor, quando você se compromete com Ele, você tem que deixar tudo isso. Você tem que deixar a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e toda murmuração. Porque crente convertido não murmura, só dá glória, tá? Crente não murmura. Versículo 2. Desejai de todo o coração. Então você tem que desejar de todo o coração, como uma criança recém-nascida, o leite espiritual puro. Então você tem que desejar, assim como uma criança deseja o leite da mãe, ser nutrido pela mãe, você tem que desejar o leite espiritual puro, não falsificado, para que por meio dele cresçam para a salvação. E essa salvação aqui não é a salvação do espírito apenas, é a salvação completa do homem. É a salvação da alma, a salvação do espírito, da alma e do corpo, né? É a nossa completa salvação. Então entenda, eu largo para trás tudo que não presta, como o versículo 1 vai dizer. Então eu tenho que deixar para trás tudo que não presta e tenho que me alimentar de um alimento espiritual. E quando eu me alimento do alimento espiritual, que nós sabemos que o nosso alimento espiritual é Cristo, amém? Eu cresço, ou seja, se eu cresço, eu deixo de ser menino. Então eu preciso me alimentar desse alimento espiritual, não para ficar, olha como eu estou satisfeito e pançudo, não. É para que você cresça, para que você amadureça, para que você deixe de ser menino. Por quê? Porque os filhos imaturos não servem para servir na obra de Deus. Os filhos imaturos só dão trabalho. Crente imaturo só dá trabalho. Crente infantil só dá trabalho. Por quê? Porque a palavra em Gálatas 4 vai dizer que o menino, o herdeiro enquanto menino, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Então entenda, filhos imaturos são donos de tudo, mas não servem para nada, por conta da sua imaturidade. Mesmo sendo dono de tudo, não servem para nada. Porque para você servir a Deus, na edificação da sua casa, na sua obra, você tem que amadurecer.
Então eu, imaturo, não tenho nenhuma utilidade para Deus. Então mesmo que Deus seja útil para você, né, que Ele é útil para você, né, com as suas coisas, com seus pedidos, com as suas mirabolâncias, você não é útil para Ele enquanto você é menino. Você compreendeu isso? Diga amém. Glória a Deus. Quando eu falo alguma coisa boa, você dá um amém forte. Quando eu falo que tu é meio imaturo, meio inútil, você amém. Fica firme, irmão. Tem que ser crente convertido. Versículo 3. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Por quê? Porque tem pessoas que ainda não provaram, que não experimentaram que Deus é bom. Versículo 4. E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então nós temos que nos chegar para Ele. Quem? Quem é Ele? A pedra viva. Quem é a pedra viva? A pedra que foi reprovada pelos homens, mas que por Deus foi eleita e preciosa. Está falando de Cristo, amém? Então nós temos que nos achegar até Cristo. E essa palavra nos achegar significa se apresentar diante dele como alguém que se apresenta diante de um general. Não é você se apresentar igual você se apresenta aí diante dos seus amiguinhos, igual você se apresenta aí no seu, né, para fazer uma entrevista de emprego, não. Você tem que se apresentar como se você estivesse se apresentando diante de um general, né? Imagina que você já serviu ao exército ou já esteve diante de uma autoridade. Você tem que prestar continência, não tem no exército? Você vai lá e está diante do general, você é um rele soldado, você tem que prestar continência, tem que ter respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então é isso que a palavra está dizendo. Chegando-vos até Ele. Nós temos que chegar como nós chegamos diante de um general, nos apresentar diante dele, porque ele é a pedra viva, ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, que foi reprovada pelos homens, mas eleita por Deus, preciosa por Deus. E aí vai chegar no versículo 5 e vai dizer assim: vós também, como pedras vivas. Por quê? Porque assim como ele é, eu também tenho que ser. Então vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então entenda, nós somos casa, e nós somos então casa espiritual e sacerdócio santo. Somos casa de Deus para habitação e sacerdócio para servir. Ser sacerdote de Deus, que nos foi dado um sacerdócio universal, depois que nós confessamos a Cristo como Senhor da nossa vida e seguimos, né, caminhando com Cristo. O sacerdócio significa serviço. Então a função de um sacerdote é servir ao Senhor, amém? Então nos foi dado um sacerdócio santo para que a gente possa servir a Deus. Entendeu até aqui? Diga amém. Então vai dizer: vós sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então você é feito casa e sacerdócio real, né, ou sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Ou seja, para que você ofereça a si mesmo, para que você sirva ao Senhor como um sacrifício agradável diante dele, para que você sirva a Ele. O que é servir a Deus como um sacrifício agradável? É fazer a vontade dele. Só é agradável para o Pai se nós servimos debaixo da sua vontade e do seu querer. Porque se eu faço algo para Deus que não é da sua vontade, não agrada ao Pai. Então ser um sacerdote que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus significa que nós estamos servindo a Deus, fazendo aquilo que é da sua vontade. Vocês entenderam? Diga amém. Então nós temos que nos apresentar diante dele, ou seja, nós temos que nos compromissar. Nos apresentar significa ter um compromisso, estabelecer com ele um compromisso, estabelecer ele um compromisso como pedras vivas, para que como pedras vivas nós sejamos casa para Deus e sacerdócio santo. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. E a palavra vai dizer então, olha o detalhe do versículo 5: vós sois, vós também como pedras vivas sois edificados, casa. Então nós somos edificados. Então olha para mim, nós somos edificados. Nós não somos amontoado de coisas. Nós somos uma edificação.
E numa edificação há ordem. Numa edificação há um ajuste certo. Numa edificação há uma medida certa. Num amontoado é tudo desordenado, é tudo bagunçado. É como um amontoado de coisas. Então entenda, o que os crentes imaturos gostam? De se amontoar. Mas o que Deus quer? Edificar. Por isso que meninos não podem servir a Deus, porque eles gostam de se amontoar e Deus gosta de uma edificação perfeita. Então edificar é diferente de se amontoar. E eu vou dar um exemplo. Se você for construir uma casa, né? Vou dizer que a gente vai construir a igreja, amém? Imagina que não tem parede, tem nada, é só um terreno. E aí eu vou construir a igreja. Para construir a igreja eu preciso de tijolo, de areia, de pedra, de cimento, amém? Amém, igreja? É o básico, né? Que eu também é o básico que eu sei. E aí você vai chegar o caminhão e vai despejar aqui o tijolo, vai despejar aqui a pedra, vai despejar aqui a areia, vai despejar aqui o cimento, vai ficar tudo aqui no meio da igreja aqui amontoado. Por quê? Por que é um amontoado? Porque não tem nada ordenado, não tem nada no seu lugar, não tem nada ainda cumprindo o seu propósito, tá tudo junto. Para ser uma edificação, o que precisa? Que venha um engenheiro, que venha um mestre de obra e comece a pegar cada peça desse amontoado e coloque cada coisa no seu lugar. Que pegue, né, a areia e misture com cimento e coloque a pedra e coloque o tijolo no lugar e vai jogando, né? E vai jogando a massa e vai subindo tijolo por tijolo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Para que isso se torne então uma edificação. Então, enquanto tiver as coisas fora do lugar e desordenado, não há edificação, só há um amontoado. Então, a primeira coisa é, para você ser um edifício de Deus, uma casa de Deus, a desordem tem que acabar. Porque senão você é só um amontoado de coisas, nunca uma casa para Deus. Porque para ser casa para Deus tem que estar ordenado. O que está fora do lugar tem que ser ajustado. O que está desajustado tem que entrar dentro do eixo. O que está bagunçado tem que sair. E Deus tem que ordenar a casa. Você está entendendo? Diga amém. Porque senão você nunca vai ser uma edificação. Você nunca vai ser casa para Deus. Você vai ser só um amontoado de coisa. Então por isso que cada um de nós, como diz a palavra em Efésios, cada um recebe, cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Por isso que todos nós recebemos a graça de Deus. E a palavra vai dizer para nós, na parábola dos talentos, que pelo menos um talento, um dom nós recebemos da parte do Espírito. Pelo menos um talento, pelo menos um dom, cada um de nós temos. Por quê? Porque cada membro do corpo tem a sua função. Cada membro do corpo de Cristo tem um lugar para estar, um lugar específico da casa para estar, tem algo específico para fazer. Há um trabalho que nós temos que fazer, que nós temos que colaborar para a edificação da casa. E esse é o nosso compromisso, estar no lugar certo, onde Deus quer que a gente esteja, fazendo o que Ele deseja que a gente faça, para colaborar com a edificação da casa de Deus. Cada um tem uma parte que nos cabe a fazer, uma parte que Deus confiou a você. Não existe membro desocupado na casa do Senhor. Todo membro recebeu a graça e um talento para poder exercer a função que Deus deseja dentro dessa edificação. Então o que você precisa? Você precisa assumir o compromisso, irmão. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que assumir o compromisso. Você tem que gerenciar as suas crises. Você tem que tomar a sua cruz para viver aquilo que Deus deseja, que é a edificação da sua casa, que é o cumprimento do seu propósito. Então você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja, e não no lugar que você quer. Você tem que ser encontrado fazendo exatamente o que Deus quer que você faça, e não o que você gosta de fazer, porque cada um tem um lugar e um propósito dentro dessa edificação. Você está compreendendo? Diga amém. Isso é estar edificado na casa de Deus. Cada pedra viva tem o seu lugar perfeito. Cada pedra viva tem um encaixe perfeito dentro dessa edificação. Não há então pedra solta. Na edificação da casa do Senhor não há pedra solta. Não há pedra solta que fica rolando para cá e para lá. Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outra igreja, depois eu estou em outra igreja. Ah, uma hora eu sirvo aqui, uma hora eu sirvo ali, porque o importante é servir o corpo de Cristo. Não, irmão. Deus vai te colocar no lugar. Você tem que servir naquele lugar. Se Ele quiser, se você esteja em outro lugar, Ele vai te enviar para outro lugar. Não é você que fica uma pedra solta pulando de um lugar para o outro, não.
Porque cada um tem o seu lugar na edificação. Porque pedra solta na edificação só serve de tropeço para os outros irmãos. Então toda pedra solta é uma pedra de tropeço. Então ao invés de você ser uma pedra viva, você se torna uma pedra de tropeço. E pedra de tropeço não faz parte da edificação da casa de Deus. Se perguntarem para você assim: o que você faz na igreja? Aí você vai falar assim: eu vou no culto. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim que hoje eu estou divertida. Olha para mim. Tu acha mesmo, no fundo do seu coração, que Jesus te salvou para você frequentar culto? Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou toda a sua vida, seu sangue, pagou a sua dívida, tirou você da morte, do inferno, te livrou da ira de Deus, para você ser um frequentador de culto? Me poupa, irmão. Não precisa nem ser muito inteligente. Só um pouquinho. Então, pelo amor do Pai, você foi chamado para cumprir o propósito de Deus, para viver a vontade de Deus. Você foi chamado por Deus para colaborar com a edificação da casa de Deus. Você foi chamado para fazer parte dessa edificação. Sabe por quê, irmão? Você pode até argumentar: não, eu fico aqui no meu cantinho e tal, porque eu tô aqui por Deus, não tô aqui para servir homens. A pergunta vai ser: quando você se apresentar naquele grande dia, e ele vai chegar em nome de Jesus, diante do Senhor, o que você vai ter para apresentar para Ele? Quais são as suas obras? O que você vai ter para apresentar diante dele? Porque ele vai te perguntar assim: o que você fez com a vida que eu te dei? Você se comprometeu com a minha obra? Se comprometeu comigo? Porque não é sobre se comprometer com homens, é sobre se comprometer comigo. E você vai estar de mão vazia, não vai ter nada para apresentar, porque você acha que a sua salvação se resume a você frequentar culto. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está comprometido, e apenas comprometido, com a edificação da sua casa e com as pedras vivas que fazem parte dessa edificação. Deus não está comprometido com pedras soltas. Deus não está comprometido com pedras de tropeço. Deus só está comprometido com as pedras vivas, que são casa espiritual para Deus e são sacerdócio santo. Deus não está comprometido com outra coisa. Mas enquanto você estiver amontoado, você não tem nenhuma significância para Deus. Enquanto você for um amontoado e não uma edificação, não há nenhuma significância. E olha só, não se preocupa, a sua salvação está garantida, que a gente não está falando de salvação. Estamos falando de obras, de vida, de serviço. Está entendendo? Diga amém. De amadurecimento, de crescimento. Por isso que é do interesse de Deus, até hoje, nos moldar. Por isso que é do interesse de Deus que nós nos conformemos a Cristo. Por isso que é do interesse de Deus, até hoje, nos moldar, nos exortar, nos lapidar. Por isso que a palavra ela é boa para demonstrar, para cortar, para exortar, para que a gente possa apresentar todo homem maduro diante do Senhor. Então o Senhor continua nos lapidando, nos aperfeiçoando, como pedras vivas. Para quê? Porque essas pedras vivas precisam encaixar perfeitamente na edificação. Por quê? Porque a palavra vai dizer: nós somos casa edificada. Nós somos casa edificada para Deus, se nós permanecermos até o fim. Porque se você retroceder, você deixa de ser casa. Só um detalhe: se você parar, se você desistir, se você retroceder, você deixa de ser casa e passa a ser só um amontoado. Nós somos casa de Deus, edificada para Ele. Mas se você permanecer até o fim, você tem que permanecer. Abra aí em Hebreus 3. Abra em Hebreus 3, porque vai corroborar com aquilo que eu estou dizendo, para você não achar que eu estou dizendo da minha própria cabeça. Hebreus 3,
versículo 1, vou ler até o versículo 6 e vai acompanhando que eu vou explicando os versículos. Eu vou ler do 1 até o 3, nesse primeiro momento. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixe os seus pensamentos em Jesus. Então você que é chamado, fixe os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, está dizendo aqui que Moisés trabalhou, mas ele trabalhou para uma casa que era réplica da casa verdadeira, porque o Senhor vai dar, a visão para ele, do tabernáculo, e ele vai fazer então uma cópia, do tabernáculo original que está nos céus, e ele faz uma cópia, na terra. Então Moisés teve uma glória, mas ele edificou uma casa que era réplica. E Jesus não, Jesus trabalha na verdadeira casa, por isso que ele recebe uma glória maior, porque Jesus não veio trabalhar numa casa que é réplica. Ele veio trabalhar numa casa que é a verdadeira casa de Deus, que é a igreja do Senhor, amém? E o que Jesus continua fazendo? Nós falamos semana passada, se você estava no culto, se você lembra, que Jesus é o nosso Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, amém? Ele é o nosso sumo sacerdote, como diz aqui também a palavra, que ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus, que vai nos levar, diante do Senhor maduros. E ele também é o espírito de vida que habita dentro de nós, porque ele se foi, mas ele deixou conosco o seu espírito. E ele, como espírito de vida, nos faz caminhar em toda a verdade, certo? Então, quando ele está, esse espírito de vida que está dentro de nós, o Cristo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, ele continua trabalhando nessa casa. Nós somos casa para Deus, amém? E ele então continua trabalhando em nós. Por quê? Porque ele continua trabalhando nas pedras, ele continua nos lapidando, ele continua arrumando as pedras, ele continua encaixando as pedras, ele continua unindo as pedras para que tudo se encaixe perfeitamente nessa edificação, amém? Então Cristo, como Espírito de vida em nós, ele continua nos aperfeiçoando, nos moldando, nos lapidando. Você está compreendendo? Diga amém. Por isso que ele tem uma glória maior, porque ele trabalha na verdadeira casa, amém? Não em réplicas, porque Deus não habita em casa feita por mão de homens. É o que diz a palavra, Deus não habita em casa feita por mão de homens. Por isso que o próprio Cristo nos aperfeiçoa, o próprio Espírito de vida vai nos lapidar, o próprio Senhor está nos aperfeiçoando. Você está compreendendo? Diga amém. Versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é que edifica tudo. Então Deus é o edificador de tudo, mas ela é construída por alguém, ou seja, é um trabalho que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo através de nós, amém? Deus faz a sua obra através de nós. Ele é o edificador, a obra é dele e ele faz através de nós. Por isso que eu não posso fazer o que eu quero. Eu não faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, nem como eu quero, porque ele é o edificador e ele faz a sua obra através da minha vida e da sua vida. Você compreendeu isso? Diga amém. Versículo 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então, tudo que Moisés fez foi apenas sombra daquilo que viria, Cristo, a sua igreja, a casa do Senhor. Mas, versículo 6, Cristo é fiel como filho. Então, Moisés era fiel como servo, mas agora nós somos filhos de Deus, amém? Nós recebemos por adoção essa filiação, somos filhos de Deus. Então, assim como ele é filho, nós também somos filhos. Somos filhos de Deus e servos de Cristo, que é o que diz a palavra. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, como nós lemos lá em 1 Pedro 2, que nós somos a casa, pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio santo. Então aqui está dizendo a mesma coisa. Então
Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa somos nós. Essa casa é a igreja. Então nós somos a casa de Deus, edificada por Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que é quem nos direciona, que é quem nos governa, que é quem nos molda. Você entendeu até aqui? Diga amém. Então olha só, está dizendo: e esta casa somos nós. Aí vai vir uma vírgula e um se. Olha que lindo. Se é que nos conservarmos firmemente a confissão e a esperança, da qual nos gloriamos até o fim. Então entenda, nós temos que permanecer fiéis, firmes até o fim. Porque se nós retrocedermos, se nós não permanecermos, se nós não conservarmos firmemente a essa confissão e a essa esperança, nós deixamos de ser casa. Você só é casa se você se conservar firme. Se você não se conservar firme, ou seja, se você não permanecer firme, se você então retroceder, você deixa de ser casa para Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Então, como eu falei anteriormente, você poderia não ter acreditado, mas está na palavra. Esta casa somos nós, se é que você conseguir permanecer firme. Nós somos casa, se é que você conseguir permanecer firme, se conservar firme. Então deixa eu te falar uma coisa. Sabe daqueles que deixam a igreja, que vão viver Cristo em casa, que retrocedem, que vão apostatar da fé e acham, né, que ainda são igreja do Senhor, porque eles saem da igreja e falam: não, mas eu continuo sendo casa de Deus, eu continuo sendo igreja do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: não são, porque retrocederam. Eles acham que são, mas não são, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. É o que diz a palavra: Deus não se agrada dos que retrocedem. Você acha que Deus vai pegar alguém que Ele não se agrada e colocar para ser a sua casa, a sua habitação? Então eles acham que são casa, mas não são. Eles são pedras soltas. E Deus não se agrada de pedras soltas. Deus não se agrada das pedras de tropeço. Então entenda, são salvos. Estão salvos porque a salvação é pela graça. A salvação não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Mas não são casa, não fazem parte da casa, porque não estão na videira verdadeira. Os seus ramos secaram e foi cortado e lançado fora. Porque a palavra vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E os ramos que estão em mim, esses dão fruto. E os que dão fruto, eu limpo para que deem mais frutos. Mas os ramos que não dão frutos, eu corto e lanço no fogo. São salvos, mas não são casa. Não fazem parte da videira, não fazem parte da casa. Você está entendendo? Diga amém. Não fazem parte da edificação, porque a edificação é feita por pedras vivas, que são lapidadas pelo próprio Deus. Ai, pastora, qual o problema? O problema para mim nenhum, irmão. Para mim nenhum, porque estou aqui lutando para a edificação. Para ser edificado e para edificar. O problema é que quando o Senhor voltar, o que Ele vai dizer para esses é: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque Deus só conhece os que são da sua casa. Deus só toma conhecimento daqueles que fazem parte da sua edificação. Não está na sua edificação? Deus vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por isso que nós temos que manter os nossos olhos focados em Jesus. Manter os nossos olhos, nossos pensamentos em Cristo, firmes em Jesus. Porque todo o resto, irmão, vai te frustrar. Todo o resto vai te decepcionar. Você não olha para o irmão que está do lado, não, mas ele também pode decepcionar você. Ele pode te magoar, te causar frustração. Qualquer homem aqui, eu, pastor Bruno. Então não olhe para o homem, olhe para Cristo. Você tem que olhar para o Cristo, porque somente Cristo vai nos fazer permanecer fiéis até o fim. Somente Cristo. Então, irmão, você não pode parar, você não deve desistir, você não deve retroceder.
para que você não se torne inútil e faça da graça de Deus vã. Você tem que perseverar, você tem que permanecer, você tem que se manter firme na sua confissão, na esperança da nossa glória que é Cristo. Porque fora da casa nós somos inúteis para Deus. Fora da casa você é só uma pedra solta. Fora da casa você é só mais uma pedra de tropeço. E como pedra de tropeço, ele vai falar o que falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu é pedra de tropeço. Então não tem como servir a Deus fora da casa. Não tem como servir a Deus em outra edificação que não seja a edificação da sua casa. Porque o próprio Deus está trabalhando nessa edificação. Você está compreendendo? Diga amém. E eu quero fazer uma observação. Você trabalha? Diga amém. Glória, alguns trabalham, outros não. Estão precisando arrumar um emprego. Arruma um emprego, irmão, em nome de Jesus. Trabalha, estuda. Mas você está no seu trabalho. Você trabalha. Você que não é o seu próprio chefe. Você tem o seu trabalho. E no seu trabalho você tem um chefe que sempre, ou você já teve, ou você tem. Um chefe que é chato, um chefe que te persegue. Você tem amigos de trabalho que são amigos na frente, por trás são uma serpente, tentando te picar, tentando tomar o seu lugar, tentando falar mal de você pelas costas. Então, no seu trabalho, você atura inúmeras coisas. Por quê? Porque você acha que de lá vem o seu sustento. Você fala: eu não posso deixar meu trabalho, porque é do meu trabalho que eu me sustento, do meu trabalho que eu pago as minhas contas. Amém, igreja? Então, seu chefe vai te dar um esporro, você não larga tudo. O meu chefe brigou comigo, me deu um esporro, eu vou embora. Não, você continua, você persevera. O fulano falou mal de mim, você ignora, né? Faz cara de doido e continua. Por quê? Porque você acha que você precisa do seu trabalho, porque de lá vem seu sustento, porque de lá você paga as suas contas. Então você continua trabalhando. Por quê? Porque você tem compromisso com o seu trabalho. Amém, igreja? Você tem compromisso, você acorda cedo, você chega tarde, mas você está lá, dia após dia, trabalhando. Mas por que com a igreja você não tem o mesmo compromisso? Por que com a obra de Deus você não tem o mesmo compromisso? Porque se alguém te chateia, você vai embora. Se o pastor te dá um esporro, você fecha a cara e sai da igreja. Se o irmão te persegue, você chora, murmura, reclama. Se alguém fala para você: não faz isso não é para você fazer, faz outra coisa, ou faz desse jeito, você fala: também não quero fazer mais nada. Igual uma criança mimada infantil. Sabe por quê? Porque você tem compromisso com tudo, menos com a obra de Deus. Você tem compromisso com o seu chefe chato, com o seu trabalho, mas você não tem o mesmo compromisso com a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque na verdade você despreza a obra do Senhor. Porque você não está disposto a se comprometer, a passar pelas crises, a tomar a sua cruz. Porque é mais fácil largar do que enfrentar o que for necessário para se comprometer com a edificação da casa de Deus. Então é mais fácil deixar. Então alguém te magoa aqui, você vai: eu vou embora, procura outra igreja. Você acha mais fácil do que ser um crente comprometido, porque você está só convencido, você não está convertido, irmão. Não existe alguém convertido que não tenha compromisso com a casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a igreja de Jesus Cristo é a obra mais importante que está sendo feita sobre a face da terra. E nós temos o privilégio de participar dessa obra. É a obra mais importante, vou melhorar, é a única obra que Deus está fazendo sobre a face da terra, edificando a sua casa, edificando a sua igreja. Você está entendendo? Diga amém. Jesus falou: eu vim para edificar a minha igreja. Ele não falou: eu vim para satisfazer o homem. Ele não fala lá em Mateus 16: eu vim para curar os enfermos, eu vim para fazer milagres, eu vim para multiplicar o pão. Não, ele fala: eu vim para edificar a minha igreja. E ele deu a vida para a edificação da sua casa. Pastor, então o que eu preciso fazer para colaborar com essa edificação? Ter compromisso, viver as suas crises e tomar a sua cruz. Você precisa ter compromisso. Precisa passar pelas crises, irmãos. Precisa superar elas. E vai, toma a sua cruz e segue.
para você ser um edificador da casa de Deus. Você entendeu até aqui? Diga amém. Então essa é a nossa obra. Esse é o nosso compromisso, amadurecer para sermos edificadores da casa de Deus. Vocês entenderam? Diga amém. Então fique de pé. Fique de pé porque